Vamos lá, acho que aqui no Instagram não tá travando, gente. Então, vou fechar aqui no YouTube, tá? E já abri lá no Instagram. Só entrar no Instagram que já tá acontecendo a live lá, tá? Mudem pra lá. Mudem pra lá que o assunto tá interessante. Boa noite, pessoal do Instagram agora, né? Vamos lá. O YouTube não me ajudou, o YouTube não tá muito de cara muito boa comigo. Então vamos lá. Aqui não tá travando nada, acho que vai ser legal. Ótimo. Então, voltando a falar de vida e morte, daqui a pouquinho quero falar também da morte, mais na questão espiritual, que eu acho que vai ser bem válido. Mas a princípio quero começar a falar do aqui e agora da nossa própria vida. Agora sim, ótimo. Aqui no Instagram não trava. Eu não sei porque o YouTube deve ser um pouco mais pesado e aí ele não colabora muito. Tá um pouco mais escuro aqui no Instagram, mas pelo menos não tá travando, né? Ok, deixa eu ver uma coisa aqui. Ótimo. Uma pessoa que tem rusgas com a sua própria mãe também vai ter rusgas com a sua própria vida. Ou seja, pessoas que não conseguem tomar a mãe exatamente do jeito que ela é, também vai ter algumas questões com a sua própria vida, porque vida e mãe são equivalentes. Então, se você tem uma boa relação com a sua mãe, automaticamente a sua vida também se abre para você. Então, conforme eu vou me equilibrando com a minha relação com essa mulher que me deu a vida, automaticamente a minha vida vai se abrindo para mim também. Então, é importante tomar a nossa mãe. E o que é tomar a mãe? Tomar a mãe é reconhecer que ela deu tudo, que ela fez tudo que ela pôde fazer, né? Às vezes, nós, quando criança, gostaríamos que a nossa mãe tivesse sido mais amorosa, tivesse sido isso, tivesse aquilo, tivesse... E muitas vezes a nossa mãe também não teve, né? E ela fez tudo que ela pôde, deu o máximo que ela pôde dar. Só que aquela criança espera mais dessa mãe. E isso vai levando para a vida adulta, esperando mais dessa mulher que não tem para dar. Então, tomar a mãe é reconhecer que é a mãe certa para mim. Quando uma pessoa toma a mãe, essa pessoa ela vai ter mais leveza, ela vai ter mais tranquilidade, mais serenidade, ela vai ter mais alegria no olhar, vai ter mais brilho pela vida. Então, pessoas que querem morrer, por exemplo, são pessoas que não aceitam a própria mãe. Pessoas que entram em depressão, normalmente, são pessoas também que não aceitam a própria mãe. Porque gostariam de uma mãe assim ou assado, gostariam que a mãe fosse mais amorosa, mais querida, abraçasse mais, tivesse sido mais isso, mais aquilo. Gente, clique ali no aviãozinho, manda essa live para pessoas que vocês sentem que precisam ouvir, porque isso vai ajudar, né? Para quem está chegando agora, essa aula, na verdade, não era para ser uma live, é uma aula da comunidade Mais Vida, onde esse mês eu falei sobre vida e morte, e essa é uma aula, o aulão da comunidade que todos os meses tem, e aí eu acabo abrindo para algumas pessoas também para conhecer um pouquinho do assunto que é trazido dentro da comunidade. Então, já fica o convite também para vocês participarem, entrarem na comunidade, porque todos os meses temos assuntos e bem interessantes, e a comunidade é como se fosse um curso, porque todos os meses é postado ali vídeos, áudios, aulas, meditações, para que você possa adentrando para dentro das suas próprias questões, entendendo a sua própria vida. Então, quem quer buscar autoajuda, quem está nesse caminho, né, quem está buscando a sua evolução, tomar consciência das próprias relações, a comunidade Mais Vida é um bom caminho, é um bom começo para você, né? E para quem já fez curso, também. Por quê? Porque a comunidade vai dando continuidade a todo o conhecimento. Então fica o convite aí, aqui na minha bio tem o link para inscrição da comunidade, então fica o convite para vocês. Então dando continuidade aqui.
Pessoas que têm essas rusgas com a sua própria mãe, elas também vão ter dificuldade de se alegrar com a vida. Por exemplo, se eu tenho muitas queixas, muitas reclamações da minha mãe, e eu acho que a minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, quando eu recebo, por exemplo, uma oportunidade de emprego, talvez até receba uma promoção, eu vou ficar na dúvida. Será que essa promoção é para mim mesmo? Será que eu vou dar conta? Será que eu mereço? Quem já passou por isso aqui? Recebeu uma promoção ou conseguiu aquele trabalho, aquele emprego que almejou por muito tempo, e quando você conseguiu, você talvez disse: Não era bem o que eu queria", ou inconscientemente deixou passar batido essa oportunidade, ou não se sentiu preparada, boa o suficiente para assumir aquela função, aquele cargo. Quem já passou por isso aqui? E por que isso acontece? Porque você não tomou a sua própria mãe. Automaticamente você não vai se beneficiar com as bênçãos da vida. E as pessoas que têm essas rusgas com a mãe normalmente têm essa vontade, esse desejo inconsciente de sumir, de morrer. E vida e morte, elas estão sempre juntas. E na morte não tem nada nela que possa te trazer algum medo, até porque a morte faz parte da vida, né? É a única certeza que nós temos, e como todos já sabem disso, a única certeza que temos é que vamos morrer em algum momento e que a nossa passagem aqui já a nossa passagem aqui é temporária. Então precisamos fazer o nosso melhor. Não vou entrar nesse campo espiritual. Daqui a pouco eu falo do espiritual. Quero falar da vida agora. Então, quantas pessoas já se sentiram mortas por dentro, fria? Quantos vocês, ou quem aqui já percebeu em algum momento que a vida não tinha mais um brilho, já não tinha mais aquele prazer, aquela sensação gostosa de viver? Quantos de vocês aqui passaram já em algum momento por esse desânimo de vida? Porque as pessoas que vivem essa relação de mau humor com a própria vida estão indo para a morte aos poucos. E muitas pessoas vão para a morte aos poucos e chegam em determinado ponto que não tem mais força para voltar, para reagir, para vir para a vida. E aí hoje tem os ansiolíticos, né? Os ansiolíticos te ajudam a amortizar um pouquinho o seu cérebro e você começa a ter um pouquinho mais de ânimo para poder fazer suas coisas. A Adri colocou: minha nossa, como eu já tive, eu também. A Lu, eu já passei por isso. Vejam, gente, quantas pessoas já tiveram esse desejo inconsciente de morrer, e às vezes ainda tem. E observem, se você, boa noite, Walter, se você tem esse desejo inconsciente de morrer, vontade de sumir, perceba que dificilmente você vai ter sucesso. Dificilmente a vida vai se abrir para você. Dificilmente você vai receber uma promoção, dificilmente você vai receber uma boa proposta. As coisas não se abrem mais para você. Aí vem uma famosa frase: eu tô assim porque nada de bom acontece na minha vida. E a frase, na verdade, é ao contrário: nada acontece na minha vida, por isso estou assim. Ou seja, você não faz acontecer algo na sua vida, você não sorri para a vida, você não acha ânimo na própria vida, você não se alegra com a sua origem. E onde está a origem? Papai e mamãe, na sua vida, que foi herdada através deles, que foi, ou melhor, gerada através deles. Você herdou essa vida deles. E se você consegue se alegrar com essa única mãe que você tem, esse único pai que você tem, você também vai se alegrar para a vida. Porque senão você vai se fechando, se fechando, se fechando, entra dentro de um casulo. E cadê a vontade de viver? Aonde foi essa vontade de viver? Sabe, muita gente se pergunta isso. Cara, eu já ouvi também muitas frases assim: eu tinha tanto desejo de viver, tinha tanto ânimo de viver, e do nada
foi embora. Onde está esse meu ânimo? Onde está esse meu desejo de viver? Onde está aquela minha garra, aquela minha gana de viver? Onde você deixou? E talvez você tenha deixado lá, nas suas lamentações, em relação à sua família. Porque minha mãe nunca fez isso, meu pai nunca me deu carinho, minha mãe nunca me deu atenção, meu pai nunca me pegou no colo. Agora, você já parou para fazer uma análise de tudo que a sua mãe fez para você? Tudo que o seu pai fez para você? Sabe que você... Não, mas eu sei tudo que eles fizeram. Agora, então, se você já sabe, coloque numa balança o que eles fizeram e o que eles não fizeram. E perceba onde pesa mais. Pesa mais o que não fizeram ou o que fizeram. Porque normalmente você dá um peso maior para aquilo que não fizeram. Sabe, quando eu vejo hoje uma mãe cuidando de um bebezinho, essa mãe toda descabelada, sem poder dormir direito, o banho tem que ser tudo na corrida, ela não tem um momento para ela. A criança fica, mãe, 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 pai, 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 pai. A criança não deixa os pais em paz, porque ela precisa, porque ela está ali dependendo desses pais. E a mãe, o pai, quase sempre para a sua própria vida, e vocês são pais, vocês sabem disso, param sua própria vida, se dedicam inteiramente para esse filho, aí esse filho cresce. E aí vem a surpresa. Minha mãe nunca fez nada por mim. Meu pai nunca fez nada por mim, me abandonou. Talvez você seja ingrato. E quando você for ingrato, ou quando você é ingrato, a vida também vai ser ingrata com você. Você não vai ter boas propostas, você não vai ter boas oportunidades, você não vai ter sucesso. O sucesso se fecha e você nem percebe. Quando você perceber, o sucesso já se mandou da sua frente. O sucesso acabou, o sucesso morre e você não vê. Você não consegue enxergar, você não consegue aproveitar a oportunidade que é o sucesso na sua vida. E justamente porque você pode ter queixas com a origem da sua vida. A sua mãe e o seu pai, eles te deram tudo. Eles fizeram o máximo. Talvez não foi o que você queria, não foi do jeito que você queria, mas eles fizeram tudo do jeito que eles sabiam, do jeito que deu para fazer. E se você começa a se alegrar aos poucos aqui dentro, boa noite Maurício Iracema, você começa a colocar alegria aqui dentro, você começa a reconhecer que tudo que eles fizeram foi bom, do jeito que foi, algo se expande na sua vida. Então, gente, quando você começa a se fechar dentro do seu casulinho aí, querendo morrer, querendo sumir, querendo desistir, o que você quer colher ainda? Que frutos você acha que vai dar nesse pé de árvore seca? Nenhum. Fica impossível você colher qualquer coisa. Fica impossível você ter sucesso. Fica impossível você ter mais alegria. Falei um pouquinho sobre a origem da vida, sobre o alegrar-se com a própria vida. O que eu quero falar agora é realmente a representação de vida e de morte. A morte mesmo, fechar os olhinhos, bater a cacholeta e ir embora desse plano terreno. A morte, ela faz parte da vida. Como disse a Sophie Hellinger na semana passada, para morrer, eu não preciso fazer nada. Para morrer, eu simplesmente fazer tudo isso que eu estava falando ainda há pouco, ir desistindo aos poucos, desistindo da minha própria vida. Parar de ver o brilho, né, nas pequenas coisas. Simplesmente desistir e pronto. De repente você começa a adoecer e morre. A vida, não. A vida sempre custa um preço. E qual é o preço, né? O quanto te custa ficar vivo e ficar na vida? O quanto você se dedica, trabalha, faz, conquista, busca? Quanto?
o tempo todo, acredito que as pessoas fazem isso, né? Estão sempre em movimento. Tem que trabalhar porque precisa do dinheiro para se manter, para comprar suas coisas, para fazer uma viagem, e está sempre fazendo novos projetos, buscando um novo trabalho, correndo atrás da máquina, como muitos dizem. Para se manter na vida, tem que ter movimento. A morte é simplesmente desisto. As pessoas que têm medo da morte normalmente são as pessoas que estão conectados com ela. Quem é que tem medo da morte aqui? Tem medo de morrer? Muitos, ou quase sempre, que você tem medo de morrer, você está olhando para a morte. E o medo é justamente porque na sua alma, ou melhor, a sua alma já sabe que você está olhando para a morte. E você, conectado com essa morte, traz esse medo, né? Então, medo de morrer está lá. Eu, por muito tempo, gente, eu também estive olhando para a morte. Por muito tempo, eu até tentei morrer. Eu tenho medo de ficar velha, Heloísa. Bom, Heloísa, veja só. A tua frase, quem mais tem medo da morte? Veja se faz sentido, Heloísa. Talvez tu não tenha medo de ficar velha. Talvez tu tenha medo do que tu viu quando era criança, alguma avó, bisavó, que sofreu muito acamada. E uma criança que assiste uma cena dessa, vendo uma avó, uma bisavó acamada, e as pessoas se queixando de ter que cuidar daquela senhorinha, quando uma criança está por perto, ela logo pensa que ficar velho é um estorvo, é um tormento na vida dos outros. Veja aí, Heloísa, se faz sentido para você, se tu passou por isso na tua infância. Me veio isso, tá? Então, o medo de ficar velho quase sempre não é nosso, não é porque eu tenho sempre comigo que a morte é bem semelhante a tomar uma anestesia geral, um sono profundo. Sim, eu também eu não morri ainda, né? Graças a Deus. Mas eu também acho algo parecido, Henrique. A Heloísa não escreveu ainda. As pessoas que têm medo de envelhecer, quase sempre esse medo é um medo adotado. Esse medo nem é de vocês. Esse medo é de alguém que você viu padecendo na velhice. Sabe as pessoas que trazem um cansaço muito? Minhas sobrinhas viram minha mãe assim e elas temem que a mãe delas envelheçam. Sim. E aí, quando essas sobrinhas, Rosane, crescerem, se tornarem mulheres adultas, elas podem sim trazer esse medo de envelhecer, porque elas viram a avó adoecendo e morrendo, né? E dando algum estresse para os vivos, né? Para os filhos também. A Lu colocou, eu tive falando para o Henrique, eu tive essa experiência de quase morte e foi semelhante a isso. A Heloísa respondeu, é verdade, isso mesmo, medo de incomodar. E provavelmente, Heloísa, alguém na família foi um incômodo para outros. E por isso, medo de incomodar, que nem é teu, tá? Uma pessoa que sente aperto no peito, cansaço, desânimo, pode ser um luto. Um luto por um irmão que não nasceu, um luto por alguém que não foi feito um luto, uma pessoa que era muito importante e que quando morreu fizeram de conta que nada aconteceu, bola para frente, tá tudo bem, e não viveram, não fizeram esse luto. E quando não se faz um luto, vem um descendente numa geração seguinte e vai viver o luto por aqueles que não viveram, né? Deixa eu ver o que mais que a Sophie falou sobre a morte. A Sophie disse assim, numa frase, até anotei a frase para falar
porque eu estava fazendo aula da comunidade lá em São Paulo. A morte é o cuidador da vida. Estão sempre juntos e não há nada de ruim nela. A morte nunca faz nada. Ela apenas está lá. E a Sophie também falou assim, que apesar de o corpo estar morto, a energia de vida nunca morre. E sabe que eu tenho percebido, isso que a Sophie trouxe é muito real, assim, porque quando eu coloco uma constelação, eu coloco algumas pessoas para representar uma avó, uma bisavó, alguém que já morreu. Aquela pessoa traz um campo de energia. A pessoa que representa, por mais que está morto, ela também vai trazer algumas sensações. Então a energia de vida realmente nunca morre, né? Quando eu pergunto para uma pessoa, né, como é que é a tua relação com a tua mãe, com o teu pai? Ah, já morreu. Sabe, como se a morte desse pai, a morte dessa mãe, acabasse com todas as dores emocionais que essa mãe ou esse pai causou nessa pessoa. Sabe, se você tem dores emocionais com seus pais, não é a morte deles que vai apagar. Sabe, eu percebo muito, muito claramente isso. Morreu, tá aí. E a sua relação com eles morreu também? Acabou tudo, ficou zen, ficou zerado, voltou 0 km quando seus pais morreram, você nasceu de novo. Então a energia de vida permanece com os mortos. Outra coisa, né? Vida e morte caminham juntos. Você só pode estar na vida quando você reconhece, respeita a morte. Você só vai ter mais vida, você só vai ter impulso para ir para a vida quando você reconhece que a morte faz parte. E a morte faz parte da vida. Então, uma frase que vocês podem usar a partir de hoje é: a morte faz parte da vida. E realmente encontrar essa conexão. Porque realmente a morte faz parte da vida. E quando você consegue encontrar essa conexão, esse reconhecimento que a morte faz parte da vida, você também pode se alegrar com a sua própria vida. E quero falar agora dessa morte no campo espiritual. Não sei se todos acreditam, porém, muitos espíritos, quando morrem, e quando é uma morte rápida, quando é uma morte repentina, até um suicídio, um acidente trágico, um infarto, um derrame, algo que seja fulminante, uma morte rápida. Quase sempre ela não é entendida por aquele espírito. E aí não é nada com constelação, agora realmente mais no âmbito espiritual da coisa, tá? Se vocês não acreditam, sinto muito, mas ouçam e tirem algum aprendizado. Essa pessoa que morre de supetão, o espírito dela, ele custa um tempo até reconhecer a própria morte. Muitas vezes ele nem se dá conta, ele não sabe que ele morreu. E vejo isso lá no centro espírita, né? Para quem não sabe, eu sou espírita, trabalho no centro espírita há muitos anos e vejo alguns espíritos que desencarnaram chegando lá, incorporando em alguém, algum médium, e nem sabem o que aconteceu com ele. Não percebem que ele desencarnou. E quando isso acontece, quase sempre quando esse desencarne foi muito rápido, muito repentino, um suicídio, um acidente trágico, uma morte, um derrame, infarto, algo assim. Então, esse espírito, quando ele não se dá conta que ele morreu, ele fica nesse plano terreno e acha que está aqui ainda. E como que ele fica nesse plano terreno? Sugando a energia dos vivos. E aí algumas pessoas perdem algum ente querido e ainda fazem oração dentro de casa, pedindo que esse ente querido esteja ali com eles para trazer proteção. Gente, familiares, assim que eles desencarnam, eles não trazem proteção.
Pelo contrário, eles precisam encontrar um caminho no plano espiritual. Porque aqui, nesse plano, ou melhor, esse plano é dos vivos e não dos mortos. E quando esses mortos estão aqui, é a sua energia que vai. E é bem possível que depois que alguém muito importante para você morre, você ter a tendência de ficar desgaste energético, um cansaço, um estresse, uma irritação, porque esse espírito pode sim estar com você, sugando toda a sua energia vital. Então, uma pessoa que desencarna, ela deveria de seguir no plano espiritual, buscando essa evolução espiritual, mas nem sempre é possível. Então, a sua parte como um parente, como uma pessoa que está na vida, é permitir que alguém que morre descanse em paz. Boa noite, Débora. E como você permite? Quando uma pessoa que você ama muito, uma pessoa que deixa muita saudade, muita dor para você, uma tristeza, né? Você lembrar dessa pessoa com saudação, com respeito, com gratidão e pedir mentalmente, então, que ela possa encontrar um caminho de luz, um caminho da espiritualidade, um caminho de paz, não te protegendo, não cuidando da sua família, não cuidando das coisas. Pessoas que são muito apegadas, muito materialistas, também quando desencarnam, ficam aqui, porque acham ainda que vão vender o terreno, que vão ficar morando naquela casa, ou que a sua família não tem direito de vender aquela casa que era de herança dos pais dela. Então, muitos espíritos que desencarnam ficam perambulando. Então, como é que você pode ajudar um espírito de alguém querido seu? Rezando uma missa, acendendo uma vela, talvez no cemitério, no túmulo da própria pessoa, naquela cruz grande que tem no meio do cemitério, mas não fazendo nada dentro de casa, porque senão você atrai essa energia para dentro da sua casa, para a sua vida, e você acaba sendo sugado. A questão, os espíritas, né? Eu sou espírita, mas algumas pessoas dizem assim, né? Eu causo às vezes um pouco de conflito. Porque eu estou pagando um karma de uma vida passada. Eu estou comendo pão que o diabo amassou com fulaninho de tal, porque nós dois, numa vida passada, aprontamos muito. Porque eu sou obrigada a ficar com fulano, porque já é um karma de uma vida passada que eu preciso resgatar. Os meus filhos me desafiam porque é um karma. Gente, eu acho que isso serve muito mais como uma desculpa para você não buscar uma melhora, uma ajuda, do que o fato em si. Eu acredito em vidas passadas? Acredito. Porém, essa vida, é a única que eu tenho certeza absoluta que eu tenho. E se eu consigo reconhecer isso, se eu consigo perceber isso, então eu vou fazer algo de bom com ela agora. Eu tenho que estudar, tenho que evoluir, eu tenho que trabalhar a minha espiritualidade. Gente, eu trabalho a minha espiritualidade há 20 anos, mais ou menos, 20 e pouco. Trabalho porque eu gosto, trabalho porque me faz bem, porque eu me sinto bem, eu posso ajudar algumas pessoas. Algumas pessoas têm uma mediunidade um pouco maior, um pouco mais aberta, né? Um pouco mais fluida, e tem uma necessidade maior de trabalhar a sua mediunidade, outros nem tanto. Só que eu estou me melhorando espiritualmente para o meu aqui e agora, para essa vida que eu tenho certeza que eu tenho, porque eu estou nela nesse momento. Então eu busco a minha melhora espiritual como pessoa, como ser humano, como espírito, para o aqui e agora, para que eu me torne um ser humano melhor para mim, para as pessoas em minha volta, para que eu possa encontrar paz, sucesso, tranquilidade, serenidade aqui, agora, nessa única vida que eu tenho certeza que eu tenho. Se eu vou voltar depois para resgatar alguma falta que deixei desse plano aqui, agora, ok,
porém eu procuro ser um espírito vivo, encarnado, do bem. Isso talvez me garanta que eu nem volte mais. E também se voltar, só quero voltar se eu voltar para a mesma família, na mesma casa, e isso não é possível. Então, quando a gente fala do plano espiritual, primeiro que é muito conturbado falar um pouco, eu tenho um pouco de receio sempre de falar dessa visão espiritual, porque as pessoas confundem constelação familiar, espiritual, então a pessoa está lá representando algo no campo, ela está incorporada. Não, gente, nada disso. Todos nós estamos envolvidos num campo espiritual. E o campo sistêmico nada tem a ver com esse campo dessa questão espírita, espiritual, né? Mas vamos voltar ali falando dos espíritos, né? Sabe o que eu vejo há tantos anos lá dentro do centro espírita? Espíritos de pessoas que desencarnaram, tinham um apego emocional com seus familiares e ficaram aqui de zombeteiros, espíritos zombeteiros que ficam atrapalhando a vida daqueles que estão aqui encarnados. E por que eles fazem isso? Muitas vezes porque não entenderam a sua morte, muitas vezes por querer ficar ainda nessa família, muitas vezes por não aceitarem a morte, muitas vezes esperando um fulaninho ir atrás. A questão espiritual ela é bem complexa, né? Porque uns acreditam, outros não. O fato é, existe um campo espiritual e nós somos um espírito vivo nesse momento. E daqui a pouco, em algum momento, vamos ser um espírito desencarnado. E lá no centro espírita, sabe, há uns anos atrás, algo que me chamou muito a atenção foi numa mesa onde estávamos fazendo desobsessão de uma pessoa e chegou um espírito de alguém que tinha desencarnado há pouco tempo, da família dessa pessoa, e ele chorava, o médium que estava incorporado, chorava compulsivamente, num desespero, e dava para sentir esse desespero dessa pessoa, e a princípio ele chegou calmo, tranquilo. Quando um outro médium que trabalhava na mesa falou para esse espírito: você não está vivo, você não está aqui nesse plano terreno, você está incorporado em alguém. Ele começou a chorar compulsivamente e muita dor, nítido, muita dor. Por quê? Porque ele não se deu conta, ele não percebeu que ele realmente já tinha ido embora. A Vilma colocou: meu pai faleceu de infarto fulminante e aconteceram coisas semelhantes. Eu, minha irmã e minha sobrinha fomos parar no hospital por acidentes, uma em cada semana. Faz sentido com o que você mencionou. A energia dele estava lá. Sim, é possível, Vilma, que a energia estava lá. A energia dele, né? Ele em espírito. Por quê? Porque foi uma morte repentina. Porque quando acontece essa morte de supetão, realmente a pessoa leva um tempo até entender. E eu lembro, né? O meu avô, ele já desencarnou há 12 anos atrás, mais ou menos. E eu lembro que ele teve um infarto uns anos atrás, antes de ele morrer. E depois ele voltou. Ficou em coma mais uns 20 dias, eu acho, 30. E ele conta, né? Quando ele estava em coma, ele chegou num lugar com muita luz. E que chegando lá, alguém, não lembro quem é, alguém disse para ele: mas tu precisa voltar porque ainda não é tua hora. E até eu lembro que muitos anos atrás teve uma matéria no Fantástico, na época que eu assistia televisão ainda, agora minha religião não me permite mais, então não tenho assistido, que falando dessas experiências de quase morte, até como a Lu também comentou aqui. E então, assim, é uma incógnita, porque né, nós não visitamos esse plano espiritual, estamos aqui nesse outro campo. Então é uma incógnita. E sabe, e por que a morte também ela encanta? Porque a morte, apesar de ninguém querer morrer, né, assim conscientemente, pelo menos alguns querem, né, como eu tinha falado no início, mas a maioria não querer morrer, a morte ela é algo que encanta. A morte é algo que ela fascina, porque você não sabe o que tem lá.
ela gera uma curiosidade, ela gera ali uma certa conexão, porque você quer entender, você quer saber o que tem lá. Então a morte, ela fascina, ok? Gente, para quem chegou um pouquinho depois aqui, antes de eu falar, se alguém tiver alguma pergunta, coloque aqui, que eu vou esclarecendo para vocês, vou trazendo, tirando dúvida, independente se é algo sistêmico ou se é algo espiritual. Hoje eu estou aberto para esse campo espiritual, espírita mesmo, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, coloque aqui, que eu vou esclarecer. Temos medo do desconhecido. Sim, com certeza. Para quem chegou mais tarde, gente, essa aqui é uma aula aberta da minha comunidade Mais Vida. A comunidade Mais Vida é um local online de acompanhamento, de estudo, para quem busca conhecimento, autoajuda, evolução, para quem busca desenvolver-se também espiritualmente. É um canal onde você todos os meses encontra assuntos relacionados à vida. Nesse mês de novembro, vida e morte. Mês de dezembro vai ser o assunto, eu não lembro agora bem o assunto exato, mas é encerramento de ciclo para o mês de dezembro, até para começarmos janeiro diferente. Então, todos os meses na comunidade tem um assunto básico da vida. As pessoas que entrarem agora para a comunidade ainda têm um grande benefício, porque tem todas as aulas que já estão gravadas desde o início da comunidade lá e pode voltar e assistir. Então, a pessoa que entrar hoje tem muito, muito ganho com isso, porque está lá todas as aulas gravadas. Eu já aproveitar e convidar vocês também para o Negócios de Sucesso, que vai acontecer sem ser próximo final de semana, o outro, 28, 29 e 30. Negócio de Sucesso é uma imersão de 7 dias, 3 dias presenciais, mais 4 dias online de acompanhamento. O Negócio de Sucesso é uma imersão voltada para empresários, para pessoas que têm projetos, negócios, trabalho, para todo mundo, na verdade, todo mundo que lida com dinheiro. O dinheiro está sumindo na sua mão, você não está conseguindo realizar o seu projeto, você não está conseguindo deslanchar com a sua empresa, não está conseguindo dar conta do seu dinheiro. Vem comigo para o Negócios de Sucesso, para essa imersão que é incrível. Tá virando meu xodozinho, porque é realmente uma imersão topzera. E aí, no dia 6 de dezembro, vai ter o último Constelando com Amor do ano. Gente, ninguém tem pergunta, não? Coloquem aqui que depois eu respondo. Constelando com Amor, dia 6 de dezembro. O Constelando com Amor, à noite vai ter o ritual da Ayahuasca. O Constelando com Amor é durante o dia, ritual da Ayahuasca à noite. O ritual da Ayahuasca, ele é opcional fazer, tá? Não é obrigatório. Porém, também é um campo espiritual gigantesco e você se conecta com tudo aquilo que você trabalhou durante o dia no ritual da Ayahuasca à noite. É muito, muito incrível. Opa, Fábio, tudo bem? Fábio estava lá comigo, né, na Hellinger. Muito interessante, Leandro. Inclusive, no seminário com a Sophie Hellinger, em constelação, ela comentou sobre pessoas que morrem repentinamente, permanecem e seus espíritos nesse plano. Sim, a Sophie, né, ultimamente, ela tem trazido muito esse campo espiritual para dentro das constelações. E sabe que eu já fiz algumas constelações que apareciam trabalhos de magia, macumba, dentro de um campo para uma determinada pessoa. Inclusive, uma pessoa, uma vez eu perguntei para ela, tu fez macumba para alguém? Mostrava isso na constelação. E ela me regalou o olho, olhou mais ou menos assim, né? Como é que ele sabe? Estava ali no campo, né? Tinha o assunto que ela trouxe para constelar estava emaranhado com esse campo espiritual, com espíritos zombeteiros que ela mesma tinha amarrado com as pessoas que ela tinha vindo constelar. Então, espíritos zombeteiros, que daí entra no outro âmbito de religião, e eu não quero entrar nessa religião, né? Não quero entrar em Umbanda, Candomblé, não é esse o intuito da live. Mas mostra esse campo espiritual, às vezes, na constelação, porque a constelação é um campo de energia, é um campo espiritual também. Fábio, você pode abrir um campo sistêmico e aparecer algo que seja espiritual? Eu nem tinha visto a tua pergunta, Fábio, e já estava respondendo, já estava no campo. Sim, já fiz, e não foi só uma, já fiz algumas constelações
Faz bem recente também fiz uma outra constelação que mostrava que tinha macumba para aquela pessoa. Não foi ela que fez, mas ela tinha ganhado de presente uma macumba. Isso mostrou na constelação. E o que é uma macumba? Macumba é alguém que paga alguns cachaça, galinha, enfim, paga algumas coisas para alguns espíritos zombeteiros fazerem mal para o fulaninho de tal, ou até, às vezes, até ajudar a abrir o caminho de alguém. A Iracema, uma pessoa que fica muito tempo doente pode estar resistindo à morte, quando desencarna, pode resistir a essa passagem? Bom, uma pessoa que fica muito tempo doente, segundo o Espiritismo, Iracema, não é que ela está resistindo à morte, mas sim que o tempo de vida dela ainda não chegou ao fim e que ela precisa ainda mais um tempo para resgatar algo no campo espiritual que ela não resgatou. Ela precisa se melhorar, ela precisa ainda alguma evolução espiritual, uma reconciliação com alguém. Então ela está ali esperando o tempo certo para ela poder ir embora, né? Porque nós temos o nosso dia de morte pré-determinado já. Henrique, quando repetimos padrões, isso é a alma pedindo cura ou apenas lealdade cega à nossa história familiar? Henrique, é os dois. E não é a nossa alma, é a alma familiar, é essa energia do sistema que busca uma reparação, que leva uma pessoa a repetir uma história para que aquela história seja vivida de novo por alguém, para que todos agora vejam aquela história acontecendo. E isso não deixa de ser uma lealdade cega a esse sistema familiar. Eu estou numa lealdade e acabo repetindo uma história difícil da minha família para que todos possam ver. Por exemplo, meu avô fez isso. Todo mundo excluiu meu avô, porque o meu avô, safado, sem vergonha, vagabundo, não presta, não sabia fazer negócio, e blá, 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 blá. Passa uma geração, duas, vem o netinho dele, vem eu, e repito a história do meu avô. Já que vocês não deram lugar no meu avô, para o meu avô, então agora eu vou fazer isso igual ao meu avô, porque vocês agora vão ter que dar um lugar para mim, ou vocês vão me excluir também. Mais ou menos nesse sentido. Então, não deixa de ser uma lealdade cega. E essa honra ao sistema familiar e a alma do sistema empurrando algum descendente a repetir aquela história, às vezes trágica. Gente, mais alguma pergunta? Alguém tem algum comentário? Gente, não percam o Constelando com Amor, dia 6 de dezembro. E é para realmente encerrar o ano, é realmente para poder iniciar 2026 com um novo olhar, com novos sentidos, com novos sentir, né? A Vilma colocou, vimos a espiritualidade em algum campo do curso, muito forte, incrível tudo isso. Sim, na formação desse ano, né, Vilma, teve bastante questão dentro daquele campo da formação, que era bem espiritual, né? Falando de formação, em fevereiro começa a próxima turma de formação, né? Uma turma aqui e outra turma lá em São Bento. Então, já se inscreva aí para a turma da formação, que a formação vai estar tinindo esse ano. A formação desse ano vai ser um campo bem espiritual, bem forte. Senti isso, então resolvi trazer também isso para vocês. A Débora colocou, é incrível Constelando. E Constelando é para trazer bastante consciência. O que faz um Constelando, né? O Constelando é um dia para que você tome muita consciência, para que você possa restabelecer a ordem, para que você possa resgatar aquilo que ficou dentro de você adormecido, para que você possa olhar de novo para aquela história sua de dor. Sabe, o Constelando é um momento assim para você, para trabalhar as suas questões. O Henrique colocou, entendi. Então, quando quebramos esse padrão, a culpa vai sempre prevalecer? A culpa vai sempre prevalecer? Ou com o tempo esse sentimento passa? Bom, talvez para quebrar esse padrão, Henrique, é necessário sentir essa culpa e conviver com a culpa. Porque muitas pessoas não suportam sentir culpa e sempre tentam ser inocentes. Então elas tentam se desculpar, essas pessoas tentam ser boazinhas,
para não sentir culpa. E acabam repetindo a história ou deixando que as pessoas da família façam ela de gato e sapato, porque elas querem ser inocentes. É só com culpa que prosperamos. Walter, gostaria de saber se quando eu desencarnar eu vou encontrar com meus entes queridos, mãe, e se ela encarnou de novo. Bom, Walter, é uma resposta que eu não consigo te dar assim, aqui, na live. Como a gente fala lá no Centro Espírita, a mensagem, a conexão, ela nunca é daqui para lá. A informação é sempre do espiritual para cá. É quando eles conseguem vir, né, dar um recado. Muitas pessoas que desencarnam, elas não conseguem vir logo deixar nenhuma mensagem ou trazer alguma informação, alguma comunicação com esse ente querido. Às vezes ela precisa uma autorização do plano espiritual, um tempo para ela se restabelecer espiritualmente, e não é uma garantia que a gente vá se encontrar, né? Segundo muitos relatos espíritas, segundo aquilo que eu já aprendi, né? Pode acontecer de reencontrar com entes queridos no plano espiritual? Segundo os espíritos, sim, pode. Só que vai depender muito aonde, que campo espiritual foi a tua mãe, que campo espiritual tu vai, né? Será que ela já reencarnou novamente? Ela não vai estar lá, né? Então, não é uma garantia de que quando a gente morre, a gente reencontra esse povo no plano espiritual, ok? A Lu colocou a Débora, já tá com a roupa de ir. Sim, também vou, minha mãe. Henrique, obrigado. Como já vi em constelações, na minha ancestralidade, muitas mortes trágicas, como fazer diferente e integrar tudo isso? Fábio, reconhecer por que tantas mortes trágicas, é buscar essa raiz, porque essas mortes trágicas, elas não são por acaso, o que elas estão denunciando? Então, é buscar a raiz dessa questão, né? Por que tanta gente morreu tragicamente? O que elas estão numa lealdade invisível? É buscar a raiz dessa questão, trazer à luz o que isso quer dizer. Isso aí sim pode quebrar um padrão, ok? A Rosane colocou, tem um pedido e sempre vemos a importância de honrar pai e mãe, sobre cada um no seu lugar. Mas trabalho em creche e vejo muitas famílias onde a criança não tem contato ou até mesmo nem o nome do pai. Bom, Rosane, tu podes perceber que quando uma criança lá numa creche, numa escola, não sabe nem quem é o pai, não tem contato com o pai, a primeira coisa que tu vai observar nessa criança é que ela é uma criança mais agitada. Ela não gosta muito de seguir regras e não gosta muito de obedecer. Então, ela geralmente é mais agitada e agressiva. E por conta da falta do pai. A questão é, por mais que não conheça o pai, o que você, como professora, pode fazer internamente, respeitar, honrar que essa criança tem um pai, que essa criança tem uma mãe. Às vezes não é a melhor mulher, o melhor homem, mas é a mãe e é o pai. E se tu consegue respeitar o pai e a mãe de cada um, mesmo que não conheça, eles vão te respeitar e te amar muito. Rosane ainda colocou, a maioria é criada pelos avós e gostaria de algo mentalizar para essas crianças, pois elas trazem comportamentos bem pesados. Bom, concluiu aquilo que eu falei, né? Sim, honre, mesmo que não saiba quem é o pai, honre esse pai, honre essa mãe. Veja esses pais atrás dessa criança, que essa criança só existe porque tem esses pais. Gente, a falta de um pai, a falta de uma mãe na nossa vida, e aí não é só das crianças alunas da Rosane, na nossa vida, causa tantos transtornos, causa tanta dor, que a maioria acho que nem sabe da grande dor que isso pode trazer na nossa própria vida. A Débora, bora povo! Vamos lá, gente, Constando com Amor vai ser incrível. Eu gosto muito quando tem o ritual da Ayahuasca, porque a gente trabalha tanto o dia inteiro quanto à noite aquelas mesmas questões, né? Ok, gente, por hoje eu vou ficar aqui. Espero que a vida e morte tenha feito sentido para vocês, que vocês possam ter entendido um pouquinho até desse campo espiritual.
A Rosane colocou isso. Insta dividiu o comentário. Ah, tá, ok. Então, espero que tenha servido para vocês. Conselando com Amor tá aí, dia 6, só se inscrever. Imersão Negócio de Sucesso. Venham, indique as pessoas que vocês sabem que estão precisando. É a forma de muitas vezes ajudar também. Ok, gente? Uma boa noite a todos. E até a próxima aula. Quinta-feira de manhã vai ter live. 7h40. Então estejam atentos aí. Valeu, viu? Um abraço.